trazer um pouquinho mais dele nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu achei muito interessante porque as letras dos louvores, sem nós combinarmos aqui, equipe de louvor, tem tudo a ver com a palavra de hoje. E aí, ministrando aqui o louvor e a adoração, tinha momentos que eu ria em espírito, né? Eu ria e falava com o Espírito Santo de Deus. Assim, como o Senhor é lindo, né? Como o Senhor dirige todas as coisas, como o Senhor realmente está no controle de todas as coisas. E eu creio que você vai se alegrar também com essa palavra. Eu creio que Deus vai trabalhar no seu espírito e que o Senhor vai erguer o teu espírito nesta tarde, através dela, no nome do Senhor Jesus. Amém? E queridos, nós temos muito ouvido falar e ouvimos muitas canções que falam a respeito de nós convidarmos a Deus para fazer morada nos nossos corações. Declaramos que somos sua casa, somos sua morada, somos o seu lar. Senhor, tira tudo fora do lugar e que essas palavras sejam verdadeiras da nossa parte. Porque quando elas são verdadeiras, Deus realmente se compromete a fazer aquilo que nós clamamos a Ele através do louvor e através da adoração e também através de todas as nossas petições. Mas nessa noite, de maneira muito específica, o Senhor vai falar conosco sobre a importância de nós morarmos no coração de Deus. Nós pedimos tanto ao Senhor, mora Deus, mora no meu coração, e esquecemos de falar para Deus, Senhor, o meu desejo também é morar no seu coração, para que o relacionamento seja completo, para que a nossa relação de intimidade com o Senhor seja completa. É necessário que o Pai more em nós, mas que também nós venhamos morar no Pai. Que o Pai more nos nossos corações e que nós também venhamos morar no coração do Pai. E este é um grande desafio para nós neste tempo, porque muitas coisas tomam conta do nosso coração. E queremos estar em tantos lugares, e procuramos agradar a tantos, e procuramos estar na vida de muitos e no coração de muitos, e muitas vezes nos esquecemos que o nosso maior empenho deve ser em procurarmos fazer morada no coração do nosso Deus, em estarmos inseridos no coração do Pai. E como nós podemos nos inserir no coração de Deus? Obedecendo a Ele, buscando a Ele, orando, jejuando, buscando a sua palavra. Nos inserimos no coração de Deus quando fazemos, acima de tudo, a vontade do Pai. Somos inseridos nela, somos inseridos no coração de Deus, por Ele mesmo. Existe um momento nas nossas vidas em que nós entramos num nível espiritual em que o Senhor diz assim, filho, filha, agora você tem acesso ao meu coração. E quando, queridos, nós temos acesso ao coração de Deus, coisas grandes e poderosas começam a se mover nas nossas vidas. O sobrenatural que nós tanto buscamos, o sobrenatural que nós tanto desejamos está no coração de Deus. Está no Pai. E para vivermos todos os sonhos dele em nós, e todos os sonhos que ele tem projetado dentro de nós, nós precisamos estar ali, dentro do seu coração. E a palavra de Deus hoje vai falar aos nossos corações ainda mais no livro de João. Deixa aberto aí, tá? Livro de João, capítulo 4, dos versículos 20 ao 26. E antes de nós lermos essa passagem, eu gostaria de passar para vocês algumas informações. Que durante o Êxodo,
Moisés determinou que depois de atravessarem o Rio Jordão, que os hebreus deveriam ocupar 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e que as 5 tribos, conhecidas como Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, permanecessem nas encostas do Monte Gerizim, para pronunciar as bênçãos de Deus para todos aqueles que passavam por ali. O que acontece é que essa situação não ficou presa apenas a uma época. Por quê? Porque após o êxodo, quando o povo de Deus conseguiu entrar na terra da promessa, aquelas pessoas que se acamparam ali nas encostas de Gerizim permaneceram naquele lugar. E ainda mais, construíram um belo templo nas encostas. Construíram um belo templo ali no Monte Gerizim, conhecido por este nome, para ali permanecerem adorando a Deus. E eles entenderam que aquele era o real lugar do louvor e da adoração, porque Moisés havia falado para que eles permanecessem nas encostas daquele monte. Então, no alto, eles resolveram construir um templo. Porém, as demais tribos, depois de adentrarem na terra da promessa, construíram um outro templo, muito conhecido por nós, como o templo de Salomão, ali em Jerusalém. E ali, o restante das tribos passaram a adorar ao Senhor, o que gerou uma grande rivalidade entre o povo judeu, porque alguns acreditavam que o lugar do louvor e adoração era no Monte Gerizim, e outros acreditavam que o lugar do louvor e da adoração era em Jerusalém. E até hoje, essa rixa permanece entre muitos deles. E quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 4, versículo 20 ao 26, vamos ler juntos. A palavra do Senhor nos diz que nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Se nós formos ler até o 26, diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou o que estou falando com você. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem linda da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que Jesus, em uma determinada feita, precisou sair da Judéia para a Galileia. E para chegar até a Galileia, ele precisou passar por um
num lugar chamado Samaria, em uma cidade também com o nome de Sicar, que ficava bem próximo a Gerizim, este lugar onde os samaritanos acreditavam que era o lugar do louvor e o lugar da adoração. E chegando de viagem, muito cansado, com sede, ele se assentou à beira do poço, um poço conhecido como Poço de Jacó. Ele se assentou e, ao encontro dele, veio uma mulher que se direcionou àquele lugar para retirar a água daquele poço. E quando ela se aproximou, o Senhor Jesus olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: como que o Senhor se aproxima de uma mulher samaritana para lhe pedir água? Por quê? Porque os judeus não se davam como os samaritanos, como nós já vimos. Existia um outro agravante também nessa situação. O homem ele não podia se aproximar de uma mulher para conversar com ela. E os dois estavam sozinhos, ali à beira daquele poço. Mas o Senhor Jesus ele não se intimidou para realizar a obra que ele tinha para realizar na vida daquela mulher. Existia um plano de Deus para a vida daquela mulher. E Jesus assim conhecia, o Senhor Jesus assim sabia. E nem a geografia, nem a religião, nem a cultura impediu o Senhor Jesus de realizar o milagre que ele tinha para realizar na vida daquela mulher. Queridos, quando o Senhor Jesus tem algo nas nossas vidas, ele promove um bom encontro. Quando o Senhor Jesus quer nos atrair para fazer morada no seu coração, ele promove um bom encontro para cada um de nós. Não importando para ele situações geográficas, não importando para ele religião, não importando para ele gênero, não importando para ele absolutamente nada. E aí, muitas vezes, como aquela mulher, nós começamos a colocar impedimentos para conversarmos com o Mestre, para termos um relacionamento com o Mestre, para conhecermos um pouco mais o Mestre. E o primeiro impedimento que ela mostrou para ele foi este: como pode um judeu se aproximar de uma mulher samaritana e lhe pedir água? E aí o Senhor Jesus deixou para ela e para nós uma grande lição. E respondeu: mulher, se você soubesse quem lhe pede água, você pediria para ele. Porque esta água é uma água que é capaz de te fazer jorrar no seu interior água para a vida eterna. Mulher, entre outras palavras, se você soubesse quem te pede água, você pediria para ele, jamais teria sede. Porque a água que eu tenho para te dar é uma água que vai fazer jorrar vida eterna no seu interior. E quando, queridos, o Senhor nos chama para estarmos no seu coração, o Senhor muitas vezes encontra esses impedimentos. Começamos a questionar o Mestre. O único questionamento que essa mulher fez para ele foi o seguinte:
Jesus, o poço é fundo. E o Senhor não tem nada nas suas mãos que te ajude a tirar água. Acaso é o Senhor maior do que Jacó, que deixou este poço para que nós venhamos beber das suas águas, que chegou a beber das águas deste poço, que deixou para que os seus filhos bebessem dele e até mesmo o seu gado? Acaso o Senhor Jesus, o Senhor é maior do que Jacó? Queridos, quantas vezes o Senhor Jesus se aproxima de nós e nós comparamos o poder dele com o poder de outros. E nós comparamos a capacidade de Jesus em transformar as nossas vidas com a capacidade de outras pessoas de transformar os nossos dias. Não somos diferentes dessa mulher em muitas situações que nós vivemos, em muitas situações em que nós passamos. Não somos diferentes dela. Quando o Senhor Jesus vem para nos atrair ao seu coração, nós tão somente o questionamos, mas Senhor é isso, mas Senhor é aquilo, mas Senhor é aquilo outro. E o grande problema, queridos, é que aquela mulher, ela não conhecia o Senhor Jesus, mas nós o conhecemos. Nós sabemos como filhos quem Ele é. Aquela mulher, ela só foi descobrir quem era o Mestre depois de um longo diálogo com Ele. Depois de muito conversar com o Senhor, é que
coração do Pai. Mas muitas vezes não nos comportamos como filhos. Nos comportamos como estrangeiros. Nos comportamos como aquela mulher samaritana. E aí, o interessante é que, depois que o Senhor Jesus mostrou para ela que Ele tinha aquela água que iria jorrar no interior dela para a vida eterna, ela se interessou. Ela se interessou por aquela água. E ela pediu para Ele: Senhor, então dá-me de beber dessa água. E aí o Senhor Jesus disse assim para ela: vá para a tua casa, chama o teu marido e volta. E ela virou para Jesus e disse: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus disse: bem disseste, porque já tivesse 5, e este que você está também não te pertence. Ela virou para Jesus e reconheceu que ele era profeta. E depois saiu e foi divulgar o encontro que ela teve com ele. Foi divulgar o encontro que ela teve com o Mestre. E muitos puderam saber de Jesus. Mas uma coisa interessante também que aquela mulher fez, antes de sair correndo e falando para outras pessoas que havia encontrado o Senhor Jesus, foi saber dele mesmo que ele era o Messias. Pois ele mesmo declarou a ela que ele o era. Queridos, quantas vezes nos colocamos diante de Jesus da mesma forma? Exatamente igual. Nos colocamos diante do Mestre, fazendo questionamentos. O Senhor nos mostra o caminho para o seu coração e para termos uma vida abundante na sua presença para todo sempre. E depois disso, ainda precisamos ser chacoalhados por Deus através das suas revelações. E o Senhor, Ele faz questão de revelar as nossas vidas para nós mesmos. O Senhor faz questão de revelar o nosso interior para nós mesmos, como Ele fez para aquela mulher. Para que nós venhamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Existem coisas, queridos, que Deus não pode deixar de revelar a nós, sobre nós mesmos. Porque é somente quando nós conseguimos enxergar o nosso interior como ele realmente é que nós vemos os pontos em que nós precisamos ser tratados. Nós começamos a reconhecer os pontos onde Deus precisa mexer. Aquela mulher, ela desejava muito aquela água da vida. Porém, ela precisou ser revelada em relação à sua vida, em relação ao seu interior, em relação ao que se passava na vida dela, para que ela soubesse que ela realmente precisava de Jesus. Algumas pessoas se incomodam com as revelações. Algumas pessoas não conseguem ter a humildade de se enxergar no espelho dos olhos de Deus. Não têm a humildade de se deixarem ser vistas pelos olhos de Deus e de se enxergar através dos olhos dele. E
perdem a grande oportunidade de serem saradas, de serem curadas, de terem os seus corações curados, para que sejam transformadas por Deus e capacitadas a entrar no coração do Pai. As revelações do Senhor, queridos, são importantes para nós. Elas são necessárias para nós. Nós precisamos nos enxergar no espelho de Deus, para que nós venhamos saber o que nós precisamos mudar para estarmos à imagem e semelhança do Pai. Para que haja uma conexão perfeita. Para que haja uma conexão perfeita. E agora entrando no texto que nós lemos, que faz parte de toda essa história, nós vemos aquela mulher questionando o Senhor Jesus a respeito do verdadeiro local para a adoração. Mas, Senhor Jesus, os samaritanos dizem que o verdadeiro local para a adoração é o Monte Gerizim, e vocês, judeus, dizem que o lugar verdadeiro da adoração é em Jerusalém. Aí o Senhor Jesus vira para ela e diz assim: mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos. E se hoje existe, entre outras palavras, uma grande preocupação no seu coração em relação ao verdadeiro local da adoração, eu te digo, chegarão dias em que os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa a Ele que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Queridos, para entrarmos no coração de Deus, precisamos ter um coração adorador. Precisamos ser adoradores. E, diferente daquela mulher, precisamos tirar os nossos olhos do que é terreno, porque ela estava focada no que era terreno, que era um monte de adoração e um outro monte de adoração. E nós perdemos a oportunidade de oferecer a Deus a nossa adoração genuína, porque questionamos coisas materiais, porque questionamos coisas aqui na terra. Porque questionamos a Deus em relação aqui, em relação ali. E deixamos de pedir ao Senhor a orientação que vem através do Teu Santo Espírito. Senhor, onde é o meu real local de adoração ao Senhor? Aí vem Deus e responde para nós a mesma coisa que respondeu, que o Senhor Jesus respondeu àquela mulher. Para mim, importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Queridos, não é que vai chegar a hora, já chegou. Amém? A hora para nós nos posicionarmos como templos de louvor, como templos de adoração a Deus, ela não chegará, ela já chegou. E a grande preocupação do Senhor nestes dias em relação à sua igreja é: onde nós temos permitido com que o Espírito Santo de Deus mora? Onde Deus tem feito morar nas nossas vidas? É no nosso interior? E uma outra grande preocupação: estamos realmente no coração de Deus? Conseguimos acertar o caminho para o coração do Pai? O caminho para o coração de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Amém. E queridos, se nós não estivermos neste caminho, nós não encontramos um rumo para o coração do Pai. O Espírito Santo de Deus diz à sua igreja: tire os olhos, tire o teu coração de coisas que são materiais. Tire os teus olhos de lugares, tire os teus olhos de pessoas, tire os teus olhos da onde eles não devem estar e olhe para mim, ouça a minha voz falando contigo. Estamos vivendo, queridos, um tempo onde as pessoas estão olhando demasiadamente, insanamente, para pessoas. Porque se não falar comigo, porque se não isso, porque se não aquilo, porque aquilo outro, porque se eu não for igual, porque se eu não vestir igual, porque se eu não falar igual, porque se eu não estiver numa mesma situação, porque se eu não estiver aqui junto com essa pessoa, se eu não estiver ali junto com aquela outra pessoa, se eu não estiver naquele lugar. Gente, não, nós precisamos aprender que o Senhor nos espera nele. Precisamos estar nele antes de todas as coisas. Porque quando estamos nele, nós sabemos o lugar do nosso louvor e da nossa adoração. Porque ele nos dirige, ele vai falar conosco e nós vamos ter paz no lugar onde o Senhor nos plantar para adorar. Amém? A direção precisa ser dele. E gente, quando não estamos nele, nos perdemos. Nos perdemos. Não olhe para lugares. Não olhe para pessoas. Não olhe para situações. Olhe para Deus. Permita com que Ele faça morar no seu coração. Mas trabalhe incansavelmente para morar com você. Porque, queridos, quando moramos no coração do Pai, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quando moramos no coração de Deus, estamos abrigados. Quando moramos no coração do Pai, estamos protegidos. Quando moramos no coração de Deus, as promessas fluem. Quando moramos no coração de Deus, as coisas acontecem ao nosso favor. Quando moramos no coração de Deus, somos cheios da presença dEle. Quando moramos no coração do Pai, somos transbordantes da presença do Espírito Santo do Senhor. Quando moramos no coração de Deus, não temos medo da vida, também não temos medo da morte, porque estamos nele. Estamos abrigados nele. Sabemos quem nós estamos agradando. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso a você que uma parte do direcionamento desta palavra não foi preparado desde o início, mas foi o que o Espírito Santo de Deus entregou. Amém. O Senhor, Ele conhece os que são seus. Ele ouve a voz de um sincero adorador. O Senhor Deus é aquele que prepara os seus, é aquele que marca os seus no seu altar para servir. Amém. Saiba que o Senhor te conhece. O Senhor conhece a tua adoração. O Senhor conhece o cheiro da tua adoração. Amém. O Senhor reconhece cada lágrima sua no teu altar. O Senhor reconhece cada filho. O Senhor reconhece quem está no teu coração. O Senhor reconhece. E o Senhor chama a todos aqueles que estão distantes, Pai.
abrir mão dos seus questionamentos. Pare de se comportar como estrangeiro. Pare de se comportar como estrangeiro que não conhece a Jesus. Pare de se comportar como aquele que só questiona, como aquele que não se coloca, como aquele que não se rende. Se renda a Ele. Não basta apenas aceitar e não se render, nós precisamos nos render, igreja. Nos prostrar diante dEle com verdadeiro louvor. Nós precisamos nos prostrar, nos quebrar diante dEle com uma verdadeira adoração, porque o dia é hoje, o tempo é hoje, olhando a onde você foi levantado, para ser tempo de louvor, olhando para ser tempo de adoração, olhando este o tempo em que Deus tem se revelado a ti, este o tempo em que o Senhor tem revelado o interior de filhos, em que Deus tem olhado filhos dos olhos, olhando e sentido, se enxerga olhando em mim, se enxerga olhando em mim, se enxergue, veja os pontos que você precisa mudar, veja os pontos onde você precisa ser transformado, para ter acesso ao meu coração, para fazer morada, no meu coração, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, nós glorificamos a Ti, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, meu Pai. Aleluia. Nós sabemos, Deus, que a chave dos nossos corações está nas nossas mãos, para que nós venhamos abrir, para que o Senhor possa entrar. Mas a chave do teu coração está nas tuas mãos, Deus. O Senhor só abre, Pai, para aquele que o Senhor quer, Deus. O Senhor só abre, Pai, para aquele que o Senhor, Pai, acha graça. O Senhor só abre, para aqueles, ó Deus, que acham mentira, Santo Deus. Santo Deus, quer entrar no coração de Deus, seja adorador. Quer entrar no coração do Pai, adore a Ele, Espírito, adore a Ele, verdade, adore a Ele, Espírito, pois Ele te espera. Existe morada no coração do Pai para cada filho, mas nós precisamos ser espirituais para vivermos nele, para entrarmos e para vivermos nele. Seja espiritual. Coloque por terra toda obra da carne no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não entrar, a sua vida não vai mudar. Se você não entrar, você não vai conseguir viver uma vida aonde a água da vida trabalhe, flua no seu interior para toda a eternidade. Aleluia.
É somente nele. É somente nele. É somente nele que nós podemos ser transbordantes para toda a eternidade. É somente nele. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra no teu coração. Amém. É o Senhor te convidando para fazer morada no coração do Pai. Aleluia. Eu agradeço por tudo.